Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre a estrutura da teoria em arqueologia. Ou seja, eu vou falar de algumas características da arqueologia que, por um lado, são um pouco específicas da disciplina, mas que, por outro lado, são comuns a várias outras disciplinas, como vocês vão perceber. E como o intuito dessa disciplina não é falar só de arqueologia, mas é usar a arqueologia como um estudo de caso, eu espero que vocês achem a discussão de hoje útil para outras disciplinas, para diferentes disciplinas, tá? Bom, eu vou começar a aula de hoje com a seguinte frase: In the long run, we are all dead. Ou seja, no longo prazo estaremos todos mortos. E essa é uma frase do economista John Maynard Keynes, né, o famoso Keynes. E eu acho que ela mostra, né, uma coisa muito importante para a gente levar em consideração, que é o fato de que diferentes disciplinas têm diferentes percepções e diferentes interesses com relação à questão do tempo, com relação à diacronia, né, com relação à visão histórica. Tá? Então, realmente, a frase do Keynes faz todo sentido em termos de economia, porque você, por mais que você possa ter interesses históricos que são imprescindíveis, né, como eu fico sempre martelando aqui nessa disciplina, né, o entendimento histórico é imprescindível. Tá? Por outro lado, dependendo da situação, né, no caso da economia, por exemplo, né, ela tem que dar respostas relativamente rápidas, tá? Porque trata-se da economia de um país, por exemplo. Então não pode ficar demorando anos, né, para resolver o que vai fazer. No longo prazo, estaremos todos mortos, né? Essa frase é até um pouco, né? Ela reflete um pouco o que estamos vivendo aqui, né, no Brasil no momento. Bom, então dito isso, a gente tem que entender que as diferentes disciplinas vão ter diferentes interesses em termos de diacronia, né, em termos de entender o que aconteceu ao longo do tempo. E, obviamente, a arqueologia é uma das disciplinas para a qual, né, o tempo é imprescindível. A questão de diacronia é imprescindível, é o cerne da arqueologia. Então, dado esse interesse, né, esse foco no correr do tempo, né, no desenrolar de situações ao longo do tempo, né, nesse interesse em mapear o que aconteceu com diferentes sociedades ao longo do tempo e no espaço, do que a gente já viu em aulas anteriores, fica fácil perceber, né, que a arqueologia necessita, né, de uma ontologia materialista, né, em oposição a essencialista, né, ou anti-essencialista, porque ela está sempre lidando com coisas que vão mudando, portanto não faz muito sentido, né, pensar em essências. Apesar de que não pensar em essências não queira dizer descartar que existam períodos de estabilidade. E isso a gente vai ver nas últimas aulas, essa questão, que é muito importante. Mas de uma maneira geral, né, uma visão essencialista, né, ou seja, que existam essas essências, que as coisas têm essências, que a nossa própria espécie tem uma essência, né, não é uma visão útil, não é uma visão que vá dar conta do que realmente interessa a gente, né, que é perceber o que aconteceu ao longo do tempo. E muitas vezes o que acontece ao longo do tempo são mudanças. Tá? Às vezes essas mudanças ocorrem em ritmo mais rápido, às vezes em ritmo mais lento. Tá? Mas elas ocorrem, não tem escapatória, né? Nenhuma cultura, nenhuma espécie, né? Nada que evolua, né? Sempre lembrando, né, evolução no sentido darwiniano, né? Não progressivista, nada que evolua vai ficar da mesma maneira, vai ficar do mesmo jeito. Tá? Então, essa questão do tempo é primordial. É claro que a arqueologia não está sozinha nisso, né? Ela tem uma afinidade ontológica
e epistemológica muito grande com outras ciências, que é o caso da biologia evolutiva, é o caso especialmente a paleontologia, né? Que é o caso da geologia. Então, assim, que é o caso da astronomia também, né? Quando a astronomia que está lidando com coisas que aconteceram há muito tempo e você tem a evolução do sistema do universo, né? A evolução dos sistemas planetários, e isso sempre observado por meios indiretos, né? Então, assim, a epistemologia da arqueologia e da astronomia são muito... A ontologia, né? São muito parecidas, tá? Então, a arqueologia não está sozinha, tá? Por isso que eu acho que é interessante, né, a gente usar a arqueologia como estudo de caso, mas sempre ficar pensando em outras ciências. Conforme a gente já viu também em aulas anteriores, né, dentro de uma mesma disciplina existem ontologias diferentes. E, retomando o exemplo da biologia, dentro da biologia, né, quanto disciplina maior, você tem tanto o estudo da evolução, ou a biologia evolutiva, como você tem a ecologia, né? Cada uma delas abordando os mesmos fenômenos, ou seja, o mundo dos seres viventes, de maneiras diferentes, né? No caso da biologia evolutiva, atentando para as mudanças que esses organismos sofreram ao longo do tempo, né? Ou seja, atentando para os processos evolutivos, né? Atentando para as diferentes formas e as diferentes relações, né, que esses organismos tiveram com o ambiente. E no caso da ecologia, o interesse é muito maior nas relações entre diferentes organismos, né, e não de uma espécie só, mas, né, vários organismos, né, do reino vegetal, do reino animal, né, e como essas relações acontecem, né, geralmente numa dada faixa, num recorte, né, que faz com que, se a gente for pensar em uma analogia, né, a evolução seria um filme, enquanto a ecologia seria uma fotografia. Né? Seria mais ou menos essa analogia possível, mas mais do que isso, mais do que essa característica mais ou menos instantânea, tá? A ecologia está interessada também nessas inter-relações, no funcionamento de um sistema, coisa que muitas vezes não é possível numa abordagem evolutiva, especialmente se você recuar muito no tempo, né? No caso da paleontologia, você pode fazer inferências a respeito de, né, dinossauros, carnívoros, herbívoros e plantas e pensar numa ecologia do passado. Mas, obviamente, essa abordagem vai ser nunca vai chegar no grau de detalhe de uma ecologia da Mata Atlântica, por exemplo, né, do presente. Então, são ontologias diferentes funcionando dentro da mesma disciplina maior que seria a biologia. Da mesma maneira, né, se as humanidades não tivessem sofrido esse fatiamento tão grande, tá? Se a gente, assim como biologia, que é uma coisa muito ampla, né, tivesse ciências humanas como uma coisa muito ampla, com subdivisões que seriam, sei lá, sociologia, antropologia, arqueologia, etc., a gente teria, né, uma ciência maior, né, um guarda-chuva com ontologias diferentes. No caso, né, das humanidades, das ciências humanas, o que aconteceu foi que essas disciplinas viraram disciplinas estanques, como a gente viu na aula passada, né? Então fica até mais fácil perceber o quão diferentes são as ontologias, né? O quão diferente é a abordagem do mundo, dos mesmos fenômenos, né, basicamente, por essas diferentes disciplinas. Então, a gente pode perceber claramente, né, que a abordagem da antropologia e da sociologia são muito mais próximas da abordagem da ecologia, tá, do que de uma abordagem evolutiva, por exemplo. Né? Já
a arqueologia e a história estão muito mais próximas de uma abordagem evolutiva, fazendo essa analogia. Então, por que isso? Porque a sociologia e a antropologia, elas estão muito mais preocupadas com o funcionamento de uma coisa que é existente, né? Ela está em atuação, tá? São as sociedades existentes, né? As diferentes classes sociais dentro da sociedade, né? As diferentes normas culturais, as diferentes práticas culturais, né? Via de regra, em sociedades existentes, onde você tem uma observação direta, né, do que está acontecendo. Então, tende a ser uma abordagem muito mais fotográfica, né, de você ter uma fotografia da situação, né, e entender as relações entre aqueles elementos que estão ali, tá? Do que no caso do filme, onde você vê toda uma história se passando, etc. Já vimos, né, que esse distanciamento da sociologia e da antropologia em relação à história é muito forte, né? Já foi considerado como deletério por vários autores, etc., mas do jeito que é hoje em dia, é isso, é distanciado mesmo, não existe interesse histórico, né? Aí as pessoas sempre vão assim, mas tem fulano, mas tem o livro do Cicrano, tudo bem. Só que não é o mainstream, né? Não é o que acontece nas disciplinas de uma maneira geral. Tá? Bom, então, desse ponto de vista, né, fica clara essa diferença ontológica entre a arqueologia, por um lado, ou arqueologia e história, né, versus sociologia e antropologia, tá? Que tem e economia e psicologia, né? Que estão interessadas com seres viventes ou com situações atuais subatuais, né? E não com coisas de grande longa duração, etc. Claro que dentro da economia vai ter gente interessada na história econômica e vai fazer um arrazoado, né, de diferentes práticas ao longo do tempo, etc, etc. Isso é importantíssimo, mas novamente não é o cerne dessas disciplinas. Bom, o resultado disso, se eu estou falando que são ontologias diferentes, obviamente as epistemologias vão ser diferentes, né? Ou seja, o que se pode saber, como se pode saber, como se pode chegar a esse conhecimento, né? O que é possível conhecer, né? Todas essas questões vão ser diferentes. Então, se você está dentro de uma disciplina com uma ontologia basicamente diacrônica e anti-essencialista, tá? A sua epistemologia, ou seja, o que você pode saber, como você pode construir um conhecimento, etc. e tal, vai ser diferente, né? Isso deveria ser muito claro, tá? Mas às vezes a falta do conhecimento relacionado à filosofia da ciência leva as pessoas a entrarem numa confusão, né? Num parafuso de confusão, né? Teórico-metodológica, né? Porque a pessoa ela acha que ela consegue usar uma teoria que foi pensada, que foi estruturada pensando num certo tipo de problema e consegue usar essa teoria para outra situação que não tem nada a ver, né? Então, isso só vai causar problemas e confusão, tá? Então, tendo em vista isso, tendo em vista essas diferenças, né, ontológicas, né, e as implicações epistemológicas, né, fica um pouco mais claro que a arqueologia não pode se valer exatamente do mesmo corpo teórico que outras disciplinas, né, que não comunguem ou que não tenham em comum a mesma ontologia básica, né? Essa é uma questão, né, que fica clara, né? Não é que ela é óbvia, todo mundo já nasce sabendo, né? Ela fica clara,
na medida em que você vai estudando, né, e vai percebendo que essas diferenças existem. Então, no caso da arqueologia, ela está interessada em entender trajetórias, né, de diferentes grupos culturais, né, ou às vezes a própria trajetória humana, né, de um ponto de vista diacrônico, tá? E portanto ela está interessada, ela pode estar interessada em particularidades, sim, tá? Mas ela também tem interesse em padrões. Por quê? Porque esses padrões são observáveis, né? É uma verdade inescapável. Quando você começa a olhar uma coisa com grande profundidade temporal, você começa a ter a possibilidade de detectar padrões. Então, assim, não é uma coisa assim que a gente tem que evitar, né, padronizar as coisas. Não, os padrões aparecem simplesmente porque a maneira como você aborda o seu objeto de estudo permite a observação de padrões. Tá? Então, a arqueologia ela tem essa vantagem, ela permite a observação de padrões. Por quê? Porque tem muito tempo envolvido. Se não tivesse muito tempo envolvido, não daria para detectar padrões. Então, assim, se outras disciplinas não conseguem detectar padrões, isso tem a ver com a maneira como elas abordam ou com a natureza do objeto que elas estão estudando. Como esse objeto se apresenta a elas. Tá? No caso da arqueologia, ela consegue perceber padrões. Então a gente, né, tem gente que parece que tem um problema com isso, né, que você não pode, né, ver padrões, né, que tipo é uma coisa que, né, as culturas humanas não podem ser entendidas dentro de padrões, alguma coisa assim. Pelo amor de Deus, se a sua disciplina permite que você faça isso, se você não faz, é um problema seu, problema pessoal. Mas não tem nada a ver com alguma limitação que a disciplina esteja te impondo, ou que os dados estejam te impondo. Né? Os dados que você mesmo constrói, ou que outros construíram. Né? Quando você começa a olhar esses dados, né, por eles estarem relacionados a uma grande profundidade temporal, aparecem os padrões. Isso não é um problema. As pessoas às vezes colocam isso como sendo um problema, tá? E não é um problema. É o contrário, é uma vantagem que a disciplina tem. Agora, com relação a essa questão de padrões, é importante perceber que a antropologia e a sociologia, elas tentaram descobrir padrões, elas tentaram estabelecer padrões. Né? De finais do século XIX, quando essas disciplinas se organizaram, se consolidaram até, né, meados do século XX, houve um investimento muito grande, né, nessa tentativa. Depois isso acabou caindo por terra ou sendo considerado uma atividade menor, etc. Né? Agora, por que caiu por terra? Só porque mudou o paradigma da disciplina? Não, porque existe uma dificuldade mesmo relacionada aos dados disponíveis. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você pegue um monte de fotos de pessoas ou pessoas desempenhando alguma prática cultural e espalhe na mesa. Tá? Aí você vai ter gente de turbante, gente de chapéu, gente sem chapéu, gente com cabelo comprido, gente com cabelo curto, gente com pele escura, gente com pele clara, gente de olho puxado e assim vai. Fazendo isso, fazendo aquilo, sentado em cadeira, sentado de cócora, sentado no chão, usando rede. Tá? Se você olha para aquilo ali, que padrão que você vai perceber? Né? Você vai perceber assim, todo mundo tem nariz, boca, dois olhos. Né? Todo mundo está usando algum tipo de roupa. Né? Fica um pouco, né, o tipo de padrão que você pode perceber vai ser um tipo de um truísmo, né, uma coisa meio óbvia que não tem nenhuma grande implicação. Tá? E agora, isso tem a ver com a maneira como essas disciplinas se estruturam.
Elas têm essa característica sincrônica de fotografia, faz parte delas. Agora, também não estou querendo dizer que você não encontrar padrões ou não encontrar correlações seja impossível, tá? Mas eu não vou entrar no âmbito dessas outras disciplinas, é um problema, né, deles, tá? Tem uma crítica forte de Wheeler e Wheeler, 1973, descendo a lenha na sociologia, na maneira como ela procede, né? Na maneira como ela procedia, apontando caminhos. Tá? Mas essa crítica, né, ficou perdida aí na história. Tem o Sayer, que eu coloquei até na bibliografia da disciplina, que fala do realismo científico, né, na sociologia. Então, assim, existem caminhos para você desvendar padrões, para desvendar correlações, né, e fazer algumas interpretações bastante mais do que interessantes, importantes para entender certas características da nossa sociedade. Mas isso depende de seguir uma linha que, infelizmente, não é a linha dominante, predominante nessas disciplinas. Então, né, não vou entrar nisso. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que, com a arqueologia, você tem fotogramas. Tá? Se você colocar tudo aquilo em sequência, você vai ter um filme e não fotografia. Esse filme ele é inegavelmente incompleto, é inegavelmente fragmentado, é inegavelmente pedaços dele faltam. Tá? Não é um filme bonitinho, mas você consegue entender pelo menos como aquilo chegou naquele ponto e mais. Você consegue sim perceber similaridades entre culturas diferentes, mas isso graças à profundidade temporal com que a gente lida em arqueologia. A falta de entendimento dessas diferenças ontológicas básicas, então, fez com que boa parte dos arqueólogos acabasse tentando tomar emprestado, seja da antropologia, como eu mencionei na última aula, né? Durante o processualismo, com a ideia de processualismo, seja no pós-processualismo, usando a sociologia como fonte de doação de teoria. Tá? Nenhuma das duas tentativas deu certo. Né? Então, assim, no caso do processualismo, o New Archaeology, né, essa aproximação com a antropologia não deu certo, a gente já viu isso bastante na aula passada, espero que tenha ficado claro. E no caso da sociologia, no caso do pós-processualismo, né, que é o movimento que veio depois, né, a aproximação foi feita via Anthony Giddens, que é um sociólogo bastante famoso. Tá? E então, o que aconteceu? Aconteceu que a tentativa, né, de emprestar teoria, né, teoria social da sociologia também deu com os burros na água. Então, assim, eu falei bastante do processualismo na aula passada, né? Vou falar só um pouquinho do pós-processualismo, porque agora entra, né, a segunda tentativa frustrada de usar teorias advindas de disciplinas que têm uma ontologia totalmente diferente. Então, o que aconteceu? 1992, né? Então, eu até falei, né, por coincidência, né, foi em 62 o Binford, né, fundando, né, o processualismo. Exatamente 30 anos depois você tem em 92 o pós-processualismo, né, que vai numa pegada mais relativista, mais pós-moderna, etc. E aí, né, vai nessa, tipo, já que a antropologia não tinha dado certo, né, opa, vamos para a sociologia, tá? O que acontece?
com as teorias, né, da sociologia. Por exemplo, o que o Giddens fala, o que os sociólogos de uma maneira geral falam, se remete no máximo, né, à sociedade industrial. Os famosos 99% da história da humanidade, ou 99,8% da história da humanidade, não tem nenhuma teoria de cunho sociológico interessada nisso. Tá? E é justamente a maior parte da arqueologia. Então, assim, né, no máximo você consegue usar alguma coisa de teoria social, de Giddens, em arqueologia histórica. Aí tudo bem, aí faz sentido, né? Porque basicamente é uma coisa tão recente, já lidando com a sociedade industrial, né? Você pode usar alguma teoria marxista, né? Você pode usar Giddens, você pode usar qualquer coisa mais recente que tenha interesse pela sociedade industrial. Agora, amigo, você foi para sociedades tribais, adeus, essa teoria toda não vai servir para nada, né? E se você pensar em mudança, pior ainda, né? Então, assim, o que aconteceu? 7 anos depois, assim como eu mostrei lá, né, a sequência de artigos do Binford, né? Mesma coisa, 92 o pós-processualismo, 99, né? Apenas 7 anos depois, o Ian Hodder, que é, vamos dizer, a figura central, figura icônica do pós-processualismo, assim como o Binford estava para o processualismo, né, o Ian Hodder estava para o pós-processualismo. Né? O Ian Hodder escreve textualmente, ele fala assim, essa teoria social não dá, ela realmente ela só vai servir para a gente estudar arqueologia histórica, ela serve para questões do patrimônio, ela serve para questões de divulgação, mas realmente, para estudar caçadores-coletores, é melhor o processualismo. Ele escreveu isso. Tem muita gente acho que nunca leu isso, né? Mas ele escreveu. Então, assim, ou seja, ele concede que para a maior parte do objeto de estudo da arqueologia era melhor o processualismo. Isso, o Papa do pós-processualismo escreveu isso. Isso, assim, eu nunca vi ninguém citar essa passagem dele. Tá? No que ele está errado, né? Porque já tinha dado errado. O processualismo, né? E o empréstimo da antropologia já tinha dado errado. Tá? Então ficou nesse bate-cabeça, né? Não sabemos para onde vamos e essa coisa toda, não sabemos direito o que a gente faz. A única coisa é que a gente não quer ser ciência, porque ciência é aquela coisa do mal, né? Porque ciência já não deu certo no processualismo, né? Então a gente não quer ser ciência. Agora, o que a gente quer ser também, né? Não fica claro. Tá? Então, né, não só essa questão, vamos dizer, sincrônica versus diacrônica, né? Você ter a visão do presente cheia de detalhes, mas não ter a visão de um passado em transformação, tal, tá? Não só isso é um problema, né? Como de qualquer maneira os interesses são um problema. Né? Então, assim, a questão da história que eu já comentei, que não é interessante nem para antropologia nem para sociologia, é uma coisa de segundo interesse, não tenho nenhum foco nisso. Tá? A questão da prática, né, do saber fazer, né, de interesse em como as pessoas se apropriam das coisas, né, e constroem coisas e fazem artefatos. Né? Essa é uma coisa que também é manual demais, né? É material demais. Essa questão da materialidade, ela é sempre considerada uma coisa menor para essas disciplinas. Tá? Sempre não, né? Recentemente, né? Mais recentemente. Nem sempre foi assim. Mas isso já coloca um empecilho enorme para você ter diálogo, né? Porque a arqueologia está interessada na materialidade. Isso é um negócio, né?
Então, né, o que que a gente tem que ter em mente? Em que pese o fato de ser extremamente válido e necessário você aproveitar, né, conceitos, reflexões, eventualmente partes de sistemas teóricos de outras disciplinas. Então, eu jamais, então não entendam que eu esteja falando que não possa haver nenhuma aproximação, pelo amor de Deus, tá? Não falei isso, tá? Só falei que não dá para você pegar toda uma teoria de outra disciplina e querer aplicar na arqueologia. Agora, partes dá para pegar? Dá. Como eu já falei, a aproximação da arqueologia com a antropologia existiu, né? Existe, né? via etnologia ou etnografia, né? ou etnoarqueologia, que é uma coisa quase híbrida. Né? Ela existe e é importantíssima. Tá? A arqueologia sem analogia etnográfica não teria nem saído do chão. Né? Porque como é que os caras detectaram os artefatos de pedra como sendo fruto do trabalho humano, como sendo produto de atividade humana, se são apenas pedaços de pedra? Claro que teve uma analogia com sociedades viventes que estavam lascando pedra. Né? Então, assim, sem analogia etnográfica, a arqueologia nem decolaria enquanto disciplina. Tá? A única coisa é o seguinte, né? Uma vez que você teve esse impulso, né? Se a analogia etnográfica te dá um impulso e põe você para voar, se ela ficar grudada no avião, ele cai. Tá? O peso dela vai fazer com que aquele avião caia. Né? Pensando naquele aviãozinho tipo Santos Dumont, né? Muito leve, muito frágil, né? Que precisa de um impulso, né? Que não tem motor próprio, né? É isso. Né? Você precisa de analogia etnográfica para você dar o primeiro impulso, né? Mas depois, se você fica preso na analogia etnográfica, você vai cair. Por quê? Porque não existe nenhuma garantia de que tudo que a gente viu até hoje e de tudo que foi registrado até hoje em termos de sociedades não industriais seja um retrato do que aconteceu no passado. Ao contrário, a gente tem evidências fortíssimas de que houve arranjos sociais, né, absolutamente diferentes dos que a gente observa ou do que os cronistas observaram, e etc. e tal. Acho que isso, né, já tinha falado um pouco, mas, né, faz parte de ser professor, né, você reforçar alguns conceitos, porque eu acho que é importante para as pessoas, né, incorporarem, entenderem bem. Tá? Muito bem. Vou falar agora, vou entrar agora no âmbito de... Estou falando só de diferenças, né, como a arqueologia é diferente, né, diferente da antropologia, diferente da história. Vamos falar das semelhanças agora com outras disciplinas. Tá? Isso provavelmente é contraintuitivo para a maior parte de vocês, né? Que sempre ouvem muito falar que, tarará, né, que como a arqueologia é muito ligada à história, ou a arqueologia é muito ligada à antropologia, etc. e tal, né? E eu vou colocar uma visão diferente para vocês. Tá? E vou ler um trecho aqui de um artigo e vou fazer um joguinho com vocês. Vamos pensar juntos aqui uma coisa. Esse texto aqui foi escrito pelo Van Belleman em 1961, tá? E eu dei uma modificada nele. Eu tirei o nome da disciplina a que ele se referia. Vamos ver se a gente imagina que disciplina é essa. A disciplina X difere da física, química e biologia, porque as possibilidades de experimentação são limitadas. Como a disciplina X é essencialmente uma ciência histórica, o método de trabalho do profissional da disciplina X assemelha-se ao do historiador.
Isso torna a personalidade do profissional da disciplina X de importância essencial na forma como ele analisa o passado. Este elemento subjetivo nos estudos da disciplina X é responsável por dois tipos característicos que podem ser distinguidos entre os profissionais da disciplina X. Um considerando disciplina X como uma arte criativa, o outro considerando disciplina X como uma ciência exata. Pois é, essa descrição cabe perfeitamente na arqueologia, né? Cabe perfeitamente. É uma disciplina que lida com coisas muito... voltando aqui, né? Ela difere da física, da química e da biologia nem tanto, como a gente já viu, mas tudo bem, né? Ela é essencialmente uma ciência histórica, né? O método de trabalho se assemelha do historiador, né? Dá a impressão que a gente está falando da arqueologia, né? Se tirasse algumas partes, a gente poderia estar falando que pudesse até ser da antropologia, né? Se bem que essa parte do historiador já não ia encaixar. Mas de qualquer maneira, parece que a gente está falando da arqueologia, né? Mas não, esse cara está falando da geologia, pessoal. Da geologia. E tem uma outra passagem aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui seria a analogia da Terra, né? Da história da Terra como um livro escrito, né? Como uma coisa escrita, um documento. As linhas ocasionais de parágrafos desconectados em capítulos obscurantistas são o que se pode ler. A violência no manuseio do livro ao longo do tempo fez com que muitos desses capítulos fossem rasgados e remontados fora do contexto. Que a essência dos primeiros capítulos pudesse ser decifrada é um crédito à perseverança e imaginação, nem sempre associadas a outras ciências. O geólogo opera em todos os momentos em um ambiente caracterizado por um alto grau de incerteza e com produtos finais que são o resultado de muitas variáveis complexas. Isso é de um geólogo chamado Pretorius, 1973. Eu não consegui achar o original, mas ele foi citado pelo Schum em 1991. Então notem, né? Tem toda uma questão de lacunas, né? O livro foi rasgado, os capítulos foram embaralhados, muitas páginas faltando, muita coisa, né? E o fato de que essa empreitada aconteceu, para começar, se deve, né, à perseverança e imaginação. Tá? Isso o cara escreve em 73. O Van Beveren, de 61, já coloca essa questão, né, de que parte não é totalmente ciência exata. Né? E assim, apesar de todos esses pesares, apesar de todas essas dificuldades, tá, a disciplina vai muito bem, obrigado. Isso não gerou um impasse, isso não gerou um dilema hamletiano. Ai meu Deus, vamos parar de trabalhar com geologia. É tudo muito complexo, né? É tudo muito confuso. A gente jamais, sabe? E é o tipo de discursinho que, infelizmente, a gente vê muito, por exemplo, na antropologia, né? É uma coisa né, que é uma postura de autolimitação constante, né? De excesso de zelo por um lado e falta de zelo por outro. Né? O que seria o excesso de zelo por um lado? O excesso de zelo por um lado é você ficar remoendo, por exemplo, se o conceito de cultura tem que ser extinto, se a gente vai abandonar o conceito de cultura, mas se a gente abandonar o conceito de cultura, a nossa disciplina vai perder a sua razão de ser. Sabe, esse tipo de discussão, né? Para com isso, define cultura e bola para frente. Né? Então fica uma firula, né? Uma discussão que remete àquelas discussões da Idade Média, né? De quantos anjos cabem em cima da cabeça do alfinete, tá? Que era uma discussão real, né? Ocorreu esse tipo de discussão teológica.
o sexo dos anjos, a gente tira barato, discussão, você está discutindo o sexo dos anjos. Era uma discussão séria. Era sério se os anjos eram masculinos ou femininos, né? Ou assexuados, mas era uma discussão. O arcanjo Gabriel, ele era homem ou era mulher ou era sexuado? Tá? Então assim, fica essas firulas. Por outro lado, a parte de métodos, tá, é deixada de lado. Então é óbvio que não tem disciplina que se sustente nessa situação, né? Isso é um beco sem saída. Tá? Então assim, por que eu passei essas duas passagens, né? Para mostrar duas coisas. Primeiro, a proximidade ontológica e epistemológica, né, entre a geologia e a arqueologia, por exemplo. E, em segundo lugar, que apesar de todas essas dificuldades, você não tem a disciplina entrando em crise existencial. Você não tem os praticantes da disciplina falando assim, vamos todos para casa, a gente não sabe o que vai fazer, entendeu? Né? Então, assim, às vezes, né, às vezes a crítica tem que ser um pouquinho mais incisiva, porque senão nada vai para frente. Tá? Tendo sido colocado na mesa essas questões básicas, né, de proximidade entre a arqueologia e algumas disciplinas e a não proximidade entre a arqueologia e outras disciplinas, longe de querer com isso dizer que não devam ser procurados pontos de aproximação, longe de falar isso, não falei isso, tá? Vamos passar agora para a estrutura da teoria em arqueologia. Como que a teoria arqueológica, porque até agora a gente está falando assim apenas de ideais, né? Porque teoria de verdade a gente viu que não teve nenhuma aplicada, né? Houve um esforço para a construção de teoria dentro da arqueologia por parte do processualismo, né? Mas ficou ali dos métodos. Na verdade não chegou em teoria. Tá? Inclusive tem uma outra discussão sobre como se constrói teoria. Aí o Binford propôs a teoria de alcance médio, middle range, né? E a ideia é que se você fizesse essa teoria de nível médio, aí um dia, a partir da construção dessa teoria, que seria uma teoria em nível mais baixo, mais chão, né? Uma teoria mais ligada à formação do registro arqueológico, ligada às correlações entre categorias categorias de saber fazer, categorias de atividade, né, e resultados em termos arqueológicos. Então seria uma teoria que o próprio Binford chama de uma teoria de lower, né, nível inferior, que depois, por alguma maneira mágica, ela ia virar uma teoria, ela ia ser possível construir uma teoria maior em cima disso, né? E não deu certo, né? Obviamente que não deu certo, que não é assim que funciona, tá? Então houve essa tentativa, né? Quando os arqueólogos perceberam que na verdade não tinha teoria antropológica nenhuma que eles pudessem usar, né? Acabaram tentando sair por aí, mas ainda continuou a cantilena de arqueologia e antropologia. A arqueologia e antropologia não é nada, continuou até o fim, aliás, continua até hoje. Tá? E aí, a partir dessa falha, né, de não conseguir, então, criar, né, um edifício teórico, né, junto com isso veio a ideia assim, mas como então é essa estrutura da arqueologia? Então tinha alguns autores achando que assim, era teoria antropológica. Teoria antropológica, quer dizer, é um termo tão amplo, né? Qual teoria antropológica? De qual delas a gente está falando, né? Mas beleza, mas seria uma teoria na cabeça desse pessoal, seria uma, chamada teoria antropológica, que ninguém nunca viu, é tipo do Espírito Santo, né? Ninguém nunca viu, ninguém nunca soube qual seria, mas seria uma.
A teoria antropológica é que ia informar a arqueologia e tarará, e tarará, e tarará, e fazer a disciplina funcionar. Tá? Outros autores discordavam dessa visão, tá? E a gente começa a ter algumas propostas, tá? de como essa estrutura deveria funcionar, né? O que deveria acontecer. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos, né, que eu vou passar aqui. Aqui eu apresento, né, 3 autores, né, que tinham em comum essa ideia da ausência de um corpo teórico único. Né? Ou seja, não é a antropologia que vai salvar a arqueologia, nem a sociologia, nem a teoria social. Tá? Então, o Watson e outros, 1984, lembrando que o Watson é a Patty Jo Watson, que é uma das expoentes do processualismo. Tá? Ela escreveu: acreditamos que a arqueologia seja muito semelhante à geologia, no sentido de que não existe uma teoria única que constitua todo o campo. O professor Lupiano Bezerra de Menezes, que os historiadores devem conhecer, ele escreveu agora, recentemente, 2015, tenho dúvidas quanto à viabilidade e interesse de uma teoria unificada da arqueologia, mesmo se desenvolvida como teoria da cultura material. E o Schiffer, em 88, escreveu: uma hierarquia única de princípios logicamente relacionados pode ser contemplada na sociologia, mas na arqueologia tal estrutura é difícil de imaginar. Essa frase da Patty Jo Watson, falando que a estrutura da teoria na arqueologia deve ser semelhante à da geologia, não é só a estrutura da geologia, não. É semelhante à da biologia também. Tá? Por exemplo, no caso da teoria da evolução, né, ela não é uma única teoria em si. Tá? Ela é um conjunto de teorias. Tá? Então, por exemplo, esse conjunto de teorias ele tem comum a aceitação de que exista seleção natural. Né? Mas não existe uma coisa monolítica chamada teoria da evolução. Tá? Por exemplo, o pressuposto de que exista descendência com modificação, tá? E de que exista seleção natural, né? Esses pressupostos eles são pétreos, né? Eles estão lá na base da teoria. Tá? Agora, existe muita discussão a respeito de como esses conceitos são entendidos, né? Qual é a operacionalização deles? Né? Como é que eles se traduzem no mundo fenomênico? Então, por exemplo, o fato de você admitir que exista seleção natural é uma coisa. Mas depois tem uma outra discussão, né? Seleção natural, ela é otimizante? Por exemplo, ou seja, ela seleciona o mais apto ou ela corta o mais inapto? Essa é uma questão importantíssima. Tá? Ou seja, a seleção natural ela é tipo o vestibular super difícil, lá com uma nota de corte altíssima, ou a seleção natural é o exame de carteira para tirar carta de motorista? Se bem que, olha, tiro o meu chapéu para as gerações mais novas, porque tirar carta de motorista agora é mais difícil. Na minha época era muito fácil, né? Então, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? A seleção ela nivela por baixo ou nivela por cima? Então, tem uma série de questões aí colocadas, tá? A evolução, ela é regida majoritariamente pela seleção natural ou majoritariamente por contingência histórica ou majoritariamente por deriva gênica? Ou uma mistura dos três?
e aí cada caso pode cair mais próximo de um, mais próximo do outro, mais próximo do outro. Imagina um triângulo, né? Onde você tem seleção natural, deriva e contingência histórica. Tá? Bom, os dinossauros, a extinção dos dinossauros está aqui no canto, junto com a contingência histórica. Foi um diacho de um asteroide. Você não pode falar que os dinossauros se extinguiram porque eles eram mais aptos ou menos inaptos, né? Ou por um mero um encadeamento estocástico de eventos. Não, eles se extinguiram porque caiu um asteroide. É pura contingência histórica. Né? Só que outros casos, nossa, é seleção mesmo. Tipo os tubarões. Os bichos que chegaram num grau de uma hidrodinâmica maravilhosa, predadores espetaculares, conseguem detectar uma gota de sangue em milhões de litros de água. Tá? Meu Deus do céu, isso aí é muita seleção natural. Né? E assim vai. Tá? Então, assim, às vezes, já notei que por desconhecimento de filosofia da ciência e desconhecimento de outras ciências, muita gente nas humanidades tem a autopercepção, né, considera que a sua disciplina lida com uma complexidade, nossa, tão grande e as outras são tão simples. Por quê? Simples porque se referem ao mundo natural. E o mundo natural não é tão complexo quanto a humanidade. Pois é, isso é um desconhecimento. Tá? Existem, assim, a complexidade envolvida no mundo é muito grande. Não existe a facilidade do mundo natural. Existem os dados brutos da natureza. Aliás, isso é uma coisa que eu li até recentemente. O cara teve a manha de escrever, né, que o trabalho das humanidades era muito mais difícil, muito mais complexo, porque a gente não trabalha com os dados brutos da natureza. Pelo amor de Deus, aonde que existem dados brutos? Vocês, como já estão na disciplina né, há várias aulas, vocês já sabem que os dados são construídos. Eles não são observados, não são colhidos como margaridas no campo. Você tem que construir os dados. Não existem dados brutos da natureza. Né? Coloca uma pessoa que não entende nada de biologia para descrever uma floresta. Coloca uma pessoa que não entende nada de geologia para descrever um barranco. Mostra para ela uma rocha e pede para ela descrever aquela rocha. É claro que você tem uma complexidade, um conhecimento necessário para chegar naquele ponto, né, monstruoso. Não existe hierarquia de dificuldade entre as disciplinas. Não existe disciplina mais fácil e menos fácil. O que existe é um corpo de profissionais que conseguiu um caminho para chegar onde eles estão agora. É isso que aconteceu. Tá? Às vezes sem ficar patinando. Esse que é o ponto importante. Tá? Bom, muito bem. Então a gente viu que alguns autores, né, chegaram a essa conclusão, que não existe um corpo, não vai existir um corpo teórico único, ao contrário do que a maior parte fala, né, que é uma teoria só, é a teoria X. Né? E quem esmiuçou isso melhor foram pelo menos 3 autores que eu li até hoje, assim, que trataram da questão de maneira um pouco mais aprofundada, né? O primeiro deles é o David Clarke, arqueólogo inglês. Eu já comentei sobre ele. Ele morreu bem jovem, acho que com 40 e poucos anos, infelizmente, e aí ele não conseguiu formar um corpo de estudantes, etc. Mas vamos dizer que o Clarke, ele era um cara que se preocupava com o lado científico da arqueologia, né? Mas ele estava do outro lado do Atlântico, ele estava na Inglaterra, enquanto o Binford estava nos Estados Unidos, né?
E o Clarke, no fim, é isso. Morreu jovem e a gente, né, jamais vai saber, né, quais teriam sido os desdobramentos da, uh, da contribuição do Clarke. Né? Mas o que a gente tem dele, né, é um livro que ele escreveu em 73 e que ele coloca, né, como ele acha que a arqueologia, que a parte, a teoria arqueológica, né, se estrutura. Né? E ele propôs cinco áreas teóricas. Né? Então, uma grande riqueza. Né? Em vez de uma só, teriam 5 coisas. Tá? Ele chamou a primeira de teoria pré-deposicional e deposicional. E depois, no final da aula, eu vou explicar direitinho o que ele quer dizer com isso, mas seria uma teoria pré-deposicional e deposicional, uma teoria pós-deposicional, mas dá para ter uma ideia do que ele está falando, né? A pré-deposicional são sistemas viventes, né? Os caras lá, os sistemas culturais em operação, tá? E a deposicional, né? Quando os caras, né, os artefatos são depositados, mas ele coloca isso tudo mais ou menos junto, assim, tá? Teoria pós-deposicional, ou seja, o que acontece depois que os artefatos foram depositados. Teoria de registro, isso é muito interessante, muito importante, né? Denota a genialidade do Clarke, tá? A gente vai falar disso. Teoria analítica, que como o nome sugere, se refere à análise, e análise é absolutamente dependente de classificação. E teoria interpretativa, ou seja, interpretar toda essa coisa aí no final. Tá? O Clarke coloca isso como se fosse uma escadinha onde você vai cada vez mais perdendo informação. Né? Desde os caras que estão lá em atuação e produzindo artefatos, etc. e tal, até o momento que esses artefatos são depositados e depois eles vão ficar soterrados. Né? E aí você vai registrar. Né? Vocês notem que vai havendo perda de informação, porque nem tudo o que existia foi depositado enquanto naquele sítio arqueológico. Nem tudo daquele sítio arqueológico ficou preservado pós-deposicionalmente, porque algumas coisas, né, se perderam, foram desagregadas, né? Nem tudo do que foi preservado é registrado. Né? Então você vai perdendo. Né? Nem tudo que é registrado é analisado. Né? E no fim das contas você vai fazer a inferência sobre o que você analisou, mas nem tudo eventualmente. Nem tudo que você analisou vai entrar nas inferências. Então é uma perda constante de informações. Tá? Você vai tendo uma perda constante. Tá? Um pouco depois, em 78, o Alan Sullivan, que era americano, ele elaborou um pouco sobre essa ideia do Clarke e ele colocou uma outra coisa muito interessante também, muito importante, que é o fato de que você não tem só perda de informação, mas você tem adição de informação também. Né? Que você... os artefatos soterrados, né, eles, dependendo de como você aborda eles, né, não são só os artefatos, são sedimentos também. Né? Então, você não tem só a perda de informação, que é a passagem da sociedade funcionando para os artefatos estáticos. Você tem uma adição de informação no sentido de que os sedimentos nos quais aqueles artefatos estão embebidos, estão imersos, também te dá informações, tá? que não necessariamente estariam disponíveis se você só tivesse, sei lá, a máquina do tempo e olhando os caras em ação. Né? Aqueles sedimentos eles podem te dar informações que nem os caras tinham, por exemplo. Né? Que não é uma questão de ir lá e entrevistar os caras. Tá? O contexto arqueológico todo pode te dar informações, né, que nem estariam disponíveis nem para as pessoas que estavam lá em ação.
tá? É mais ou menos essa ideia, né? E, portanto, não é uma questão só simples de perda, né? A própria análise do material, né? Ela impõe, ela consegue retirar informações que no material em si não está, mas no conjunto de materiais, né? Aquela análise feita num conjunto de materiais te dá uma informação nova, que não está contida necessariamente nos materiais individuais. Então ele construiu em cima das ideias do Clarke, né? Ele foi um passinho além, né? Ele percebeu uma outra característica, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma figura para mostrar esses níveis, né, de formação segundo o Sullivan, com pequenas modificações que eu fiz. Então aqui, né, os níveis de informação segundo Sullivan, né? O nível 1 seria atividade humana, processos sociais, processos ambientais, etc. E você teria uma perda quando você vai para o nível 2, quando o material é depositado no registro sedimentar. Aí tem essa setinha aí diagonal para baixo, indo para o nível 3, né, que a gente vai ver. Mas aí vejam que nessa setinha existe uma perda e um ganho. Então, do nível 2 para o nível 3, existe a perda e um ganho, porque o material preservado no registro arqueológico, ele fornece novas informações por conta do contexto em que ele se encontra, por conta das informações existentes no registro sedimentar. Então, não é só uma questão de perda, tá? Desse material preservado para o material observado, descrito e registrado, via de regra a gente pode perceber que existe uma perda, porque o material observado, descrito e registrado, ele é um subconjunto do material preservado. Então, via de regra, né, nessa situação do nível 3 para o 4, a gente pode pensar numa situação de perda, sim. Mas, do nível 4 para o nível 5, né, do material observado para o material analisado, interpretado e publicado, existe um ganho de informação. Porque, afinal de contas, você pegou aquelas peças que estão, a princípio, que poderiam ser analisadas de maneira isolada, né? Mas você deu um sentido para elas, porque a sua análise fez com que você chegasse a resultados mais impossíveis de chegar só pelas peças, né? Você está levando em consideração um contexto, você está fazendo uma análise estatística, né? Você está percebendo que existem padrões, né? Então nessa história você tem um ganho de informação. Tá? Então não é só informação perdida, a informação ganha também, né? Aliás, se não fosse o caso, né? Se a gente só tivesse perda do nível 4 para o nível 5, ou do nível 3 para o 4, né? Você não teria por que escavar um sítio arqueológico, certo? Porque tudo bem que do 3 para o 4 é uma perda, mas você só faz isso, você só escava, só registra, só observa, porque você sabe que pelo menos lá entre o 4 e o 5 você vai ter algum ganho, né? Senão não faria sentido nenhum escavar um sítio arqueológico. No Sullivan, 78, nós temos, mas passam-se 10 anos, aí o Michael Schiffer, que é outro arqueólogo super importante, super influente, ele propõe uma outra estrutura, né? Mas aí tem problemas de nomenclatura e problemas conceituais na proposta do Schiffer, tá? Ele propõe a divisão da estrutura da teoria em 3 grandes domínios, que seria uma teoria social, uma teoria de reconstrução e uma teoria metodológica. Assim, os 3 nomes são tristes, tá? Por quê? Teoria social, né? Tem jeito. Teoria social, você vai
automaticamente associar a sociologia, né? Mas a teoria social dele não necessariamente é da sociologia, é uma teoria da sociedade, né? É um nome infeliz, tá? A segunda teoria, que seria a teoria da reconstrução, é outro nome super infeliz, porque a gente não reconstrói nada, né? A palavra reconstrução, apesar de que ela é bastante usada no inglês, no inglês dos Estados Unidos, usa-se reconstruction o tempo inteiro, reconstrução das paisagens, reconstrução arqueológica, reconstrução dos ambientes antigos, dos paleoambientes. Então, a palavra reconstrução é usada por eles de maneira indiscriminada, assim, né? Eu acho um termo errado. A gente não reconstrói, a gente só faz inferências a respeito, né? O correto é inferências paleoambientais, não reconstrução paleoambiental. Então, esse termo reconstrução já é um problema, né? Mas, na verdade verdadeira, o Schiffer vem de uma linha do processualismo, quer dizer, ele diverge do Binford, né? Ele era processualista no comecinho, depois ele diverge do Binford e cria a sua própria escola, vamos dizer assim, que é a arqueologia comportamental, tá? A arqueologia comportamental, ela tinha essa característica meio reconstrucionista, sabe? Ela queria reconstruir o comportamento humano em suas minúcias, né? E obviamente isso não deu certo, tá? Então, faz sentido que o Schiffer use reconstrução, teoria de reconstrução, né? Porque era a ideia dele, era o objetivo dele, mas isso não foi para frente, tá? A teoria de reconstrução dele talvez tivesse mais ou menos a ver com a teoria deposicional e pós-deposicional do Clarke e com aquele middle range, teoria de médio alcance do Binford, né? Que seria aquela questão de você ver que tipo de comportamentos geram que tipos de detritos, né? Ou que tipo de comportamentos geram que tipos de artefatos, ou que tipos de refugos e coisas do gênero, tá? Mas o nome em si é infeliz, tá? E o pior de todos é a teoria metodológica. Quer dizer, porque confunde método com teoria, né? Então, assim, ele coloca, né? Ele fala que ele mistura, né? Nessa brincadeira, essa teoria metodológica seria o que o Clarke chamou de teoria de registro e teoria analítica e teoria inferencial. Ele juntou tudo nessa categoria infeliz de teoria metodológica. Ou seja, a ideia do Schiffer, apesar de ser a última dessas mais, né, interessadas na estrutura da teoria, né? Porque todos os outros, novamente, estavam lá achando que ia ser uma teoria só que ia salvar a arqueologia, né? Essa proposta do Schiffer, apesar de ser a mais recente, eu acho que é a mais inadequada no fim das contas. Eu, particularmente, né, eu acho, depois de ter lido isso tudo, eu escrevi um artigo em 99, que está aí na bibliografia, onde eu propus, basicamente, usando o modelo do Sullivan, que eu acho que é o mais adequado, né? Porque ele pegou do Clarke e percebeu que existia também adição de informação, que não era só perda de informação. E a partir do modelo do Sullivan, eu propus, né, um modelo de estrutura de teoria da arqueologia que eu acho que ele funciona bem. É o que a gente vê acontecendo, né? É como funciona em termos teóricos. É como a arqueologia funciona, tá? E eu vou apresentar aqui para vocês, né? Bom, antes de apresentar aqui em forma de texto, é importante. Por que a gente fica falando de estrutura da teoria e por que a gente apresenta isso de maneira conceitual? Porque facilita o entendimento do próprio profissional, do arqueólogo, né? Ele entender como funciona a estrutura teórica de sua própria disciplina é um grande passo, né? Fica mais fácil para ele se entender, fica mais fácil para ele entender o que ele está fazendo, tá? Qual que é o papel dele
no mundo acadêmico ali, no mundo da disciplina dele, qual que é o papel, por que ele está desempenhando essas atividades, né? Como isso se relaciona com o resto, eventualmente o que está faltando. Que a partir do momento que você dá nome aos bois, você percebe que eventualmente tem alguma coisa faltando. Por exemplo, tem um ramo, um corpo teórico inteiro faltando, por exemplo. Você pode chegar a essa conclusão. Por quê? Porque esse ramo teórico existe. No entanto, você não está usando ele, ou não está desenvolvendo ele de maneira adequada. Então é muito bom pensar, né, novamente, né, quase um truísmo eu ficar falando aqui toda hora que sem teoria não dá. Né? Então isso aqui é uma teoria da teoria, né? É uma teoria a respeito de como funciona, de como se estrutura a teoria arqueológica. Então a gente está falando de uma metateoria, né? Uma teoria da teoria. Então é isso. Então é importante pensar nesse modelo, né, de como funciona a teoria arqueológica, né, e é o que eu vou apresentar aqui para vocês, ler com vocês aí para incorporar melhor aqui. Um dos corpos teóricos a gente chamaria de teoria explanatória, né? E aí ela seria mais ou menos o que o Clarke chamou de predepositional theory, ou seja, aquela teoria pré-deposicional que se refere aos caras, a sociedade em funcionamento, tá? E é o que o Schiffer chamou de social theory, né? Então seria isso, uma teoria que se refere ao comportamento humano, seja ele operacionalizado por meio do conceito de cultura, que é o que eu acho mais adequado, ou de sociedade, ou em relações com o ambiente, seja lá o que você escolher. Tá? E essa seria uma teoria explanatória. E ela vai se relacionar aos níveis 1 e 2 da figurinha que eu mostrei. Ou seja, aqui, né, entre os níveis 1 e 2 é que vai entrar a teoria explanatória, para você perceber o que vai estar operando aqui, né, no nível 1. Um segundo corpo teórico seria a teoria de formação. Ou basicamente seria o que o Clarke chamou de teoria pós-deposicional e deposicional, e o que o Sullivan chamou de formation theory, né? Então eu acho que o nome que o Sullivan propôs é o melhor mesmo, né? E aí a gente inclui nessa ideia aí, nessa teoria de formação, alguns conceitos de formação de depósitos arqueológicos que o Schiffer propôs e alguma coisa da teoria de médio alcance, lá do Middle Range Theory do Binford, né? Então esse corpo teórico ele se relaciona aos processos de formação do registro arqueológico, né? Então aí nessa brincadeira entra os comportamentos que levam ao descarte, a transformação que esses diferentes materiais sofrem ao longo do tempo, né? A acumulação, que seja uma acumulação já feita pelos próprios caras ou uma acumulação posterior, né, relacionada à redeposição, por exemplo, destruição dos materiais e assim vai, tá? Então, entra nessa teoria de formação uma interface entre arqueologia, ciências da terra, química e física. Então, aqui a coisa já entrou a interdisciplinaridade de sola. Não é uma coisa que você consiga suprir com base numa disciplina só, e nem uma coisa que a arqueologia vai construir sozinha. Essa é uma coisa importante. Um terceiro corpo teórico seria a teoria de recuperação. Seria o que tanto o Clarke como o Sullivan chamaram de Retrieval Theory ou Recovery Theory, né? E também foi tratada pelo Manuel Gándara como uma teoria da observação. Então, qual que é a importância disso, né? Esse corpo teórico ele é super pouco definido e desenvolvido, na verdade. Isso aqui é quase que um manifesto de intenções,
tá? Eu não acho que a arqueologia tenha uma teoria de recuperação bem desenvolvida. Tá? É uma coisa que falta na disciplina. Mas pelo menos é bom pensar que ela é necessária, né? Isso leva o desenvolvimento desse corpo teórico que ainda é muito incipiente. Mas qual que é a ideia disso? Seria essa aqui, né? A de abranger as relações entre o observado e o existente no registro arqueológico, permitindo que o arqueólogo tome decisões compatíveis com as questões a serem respondidas antes e durante a manipulação de vestígios, né? Ou seja, é uma questão importantíssima, porque ela não fica só no campo da teoria de como é que os caras se comportavam no passado, né, e nem no campo de o que aconteceu com esses materiais desde que eles foram soterrados, né? É uma coisa que entra o papel do arqueólogo nessa história, né? O papel do arqueólogo enquanto agente ali, né? Enquanto sendo responsável pela perpetuação daquela informação, pela produção da informação, né? Pela construção dos dados, né? Então, né, esse corpo teórico está aí, né, tem um número ainda maior de interfaces, né? Porque ele depende tanto da teoria de formação, né, ou formativa, que eu pus aqui, como da teoria explanatória, tá? Ele junta os dois campos teóricos, né, e está hierarquicamente abaixo, mas não porque seja menos importante, é simplesmente porque ele depende dos outros dois campos, tá? O outro possível nome para esse campo seria a teoria de registro. Talvez seja uma outra possibilidade, né? Uma teoria uma teoria que tem a ver com essa questão de como o registro é feito, o que é observado, o que deixa de ser observado, por que deixa de ser observado e por que algumas outras coisas são observadas, como são observadas. Vocês percebem a importância disso, né? Especialmente numa disciplina que basicamente destrói seu objeto de estudo. Ela, né, toda a escavação é uma destruição controlada, tá? Então, não é uma questão trivial, não. É um negócio bem, bem sério mesmo. Aqui um outro campo teórico que esse um pouco mais desenvolvido do que o anterior, mas ainda assim muito pouco desenvolvido, muito pouco levado em consideração, que é a teoria de classificação. O Daniel chamou isso de teoria formal, formal theory, né? E tanto Clarke como Sullivan chamam de teoria analítica, né? Teoria de análise. Ou seja, tem a ver com a classificação. Então, tem a ver com os processos envolvidos na criação de conjuntos de unidades derivados de um sistema lógico para um fim específico, ou seja, na classificação. Então, essa teoria de classificação ela totalmente baseada na teoria explanatória. Então existe uma linha direta entre as duas. Depois no final eu vou mostrar um esquema e essas relações vão ficar mais claras, tá? A teoria de classificação ela está hierarquicamente, né, abaixo da teoria explanatória, mas novamente é só porque ela depende da teoria explanatória, mas não porque ela tenha menor importância, tá? Ou ela deveria depender da teoria explanatória no mundo ideal. No mundo real, os arqueólogos classificam de algum jeito, né? O material arqueológico é classificado de algum jeito que ninguém sabe direito como, tá? Essa que é a dura realidade. Existe um desconhecimento muito grande a respeito da teoria por trás da classificação. O que acontece geralmente é uma transmissão de conhecimento de mestre para discípulo, tá? É quase que uma transmissão de conhecimento de artes e ofícios. Sabe, na Idade Média, quando o sapateiro mestre ensinava o sapateiro discípulo a fazer sapato, sabe?
Não é necessária nenhuma teoria. Basicamente você tem que saber fazer o sapato. E a classificação em arqueologia é tratada desse jeito, tá? O professor ensina o aluno a classificar um material. E Deus sabe qual que é a teoria por trás daquilo. Mas existe, né? Tem que existir. Bom, o Schiffer coloca no final lá do modelo dele de tripartite, ele coloca a tal de a teoria inferencial. Só que esse conceito tem um problema muito grande, né? Eu até no meu artigo lá de 99, eu usei essa ideia de teoria inferencial, mas depois caiu a ficha, né? O problema é que o Schiffer, o entendimento dele de teoria é que é problemático, né? Então ele coloca, né? É verdade que uma teoria pode funcionar como um método, mas isso não faz dela uma teoria menor ou menos teoria. Na verdade, como eu notei abaixo, qualquer teoria pode funcionar como método dependendo do contexto. Quer dizer, isso não ajuda nada, né? Você dizer que uma teoria pode servir como método, né? Tipo, não tem nenhuma vantagem didática, né? Heurística, né? Não ajuda nada, né? É muito melhor você separar conceitualmente teoria de método, como a gente fez aqui na disciplina já, né? Então, o que ele chama de teoria inferencial, na verdade, é um método, certo? Eu mesmo demorei um pouco para perceber, né? Demorou uns anos para cair a minha ficha. O que ele chama de teoria inferencial, na verdade, seria método inferencial. E o que é um método inferencial? Na verdade, nada mais é do que um método científico. Então, bingo, né? Acabou o problema. Na verdade, o que ele chama de teoria inferencial é o método científico, como a gente já viu, né, nas aulas anteriores. Bom, e aqui tá aqui um esqueminha, né? Para ficar mais claro visualmente, né, do que a gente está falando. A gente tem ali no canto esquerdo superior a teoria explanatória, né? Você escolhe, você quer trabalhar com abordagem ecológica? Beleza, vai lá, vai fundo. Você quer trabalhar com teoria social do Giddens? Vai lá, paciência, vai lá. Mas, de maneira paralela, sem nenhuma relação hierárquica, a gente tem a teoria de formação. Tá? E a teoria de formação é aquela que vem fortemente, não só de uma parte, vamos dizer assim, de analogia, né? Analogia etnográfica, que acontece, coisas que o Binford fez, né? Que o Gould fez, né? Quando o cara lasca um artefato, né? Os detritos de pedras, eles vão ser projetados para frente. Se o cara joga o resto de comida para trás, né? Quantos metros para trás vai cair aquele osso, coisas assim, né? E também a parte que vem das ciências da Terra, né? E mais física e química, etc. e tal. Então essa teoria de formação, ela não é dependente da teoria explanatória, né? Ela é independente. Tá? Mas ela vai ter lá suas implicações na teoria de recuperação ou teoria de registro. Por quê? Porque para você definir o que você coleta, como você coleta, por que você coleta algumas coisas e por que você descarta outras, isso tudo tem que estar estreitamente justificado tanto na sua teoria explanatória, porque afinal de contas você só coleta alguma coisa porque você acha que aquilo vai te dar informações a respeito de algum pressuposto que está lá na sua teoria explanatória, como na teoria de formação, porque você pode pensar assim, tanto, né, se a sua teoria de formação for falha, né, você pode não coletar, por exemplo, sedimento nenhum, porque você parte do princípio de que é um sítio arqueológico num solo tropical, portanto eu não vou nem perder tempo de coletar sedimento para fazer análise, porque não vai ter nada, né? Quer dizer, a sua teoria de recuperação está baseada numa teoria de formação falha, né? Ou seja, né, ela depende tanto da teoria de formação como da teoria explanatória.
Voltando ali para o canto esquerdo, a teoria de classificação ela é dependente, totalmente dependente da teoria explanatória. Por que que você vai observar alguns atributos e não outros? Né? Qual que é o objetivo de você classificar de uma maneira X e não de uma maneira Y? Tem muita gente que nem sabe que existem diferentes sistemas de classificação. Nem sabem a diferença entre sei lá, uma taxonomia numérica, uma classificação paradigmática, né? Uma classificação hierárquica ou não hierárquica. Né? A maior parte das pessoas, eu digo, né, dos arqueólogos, né, não sabe da existência dessas diferenças. Tá? Isso é um problema seríssimo. A gente vai explorar isso numa aula aí mais para frente. Tá? Bom, no fim das contas, tudo isso vai... essas teorias todas vão convergir, né, num método, que é o método científico. Essa que é a ideia básica da estrutura da teoria na arqueologia. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a importância, né, de você entender qual a estrutura teórica da sua disciplina, né, como que esses diferentes corpos teóricos funcionam. Porque na verdade verdadeira, tá? Eu acho que não existe disciplina nenhuma que tenha um corpo teórico único, né? Nem na física, né, não tem um corpo teórico único, não é? Tem a física newtoniana, tem a relatividade, tá? Então, assim, não acho que a estrutura da física seja semelhante à das ciências históricas, de maneira nenhuma. Mas só para exemplificar, né? Quando a gente entra nas ciências históricas, pelo amor de Deus, acho que nenhuma delas tem. Como eu falei, a biologia não tem um corpo teórico único. A teoria da evolução, como eu já... Na verdade, não é eu que falo, né? Tem gente que estuda isso, né? Filósofos da ciência que consideram a teoria da evolução como uma hiperteoria. Tá? Porque ela é composta de vários corpos teóricos. E acho que né, nome bonito, né? Hiperteoria. Acho que a gente pode falar que a teoria arqueológica é uma hiperteoria também. Né? Ela é composta por vários corpos teóricos, não é um corpo teórico só. E quando a gente, então, coloca isso, né, de maneira, sei lá, como foi nesse diagrama, né, coloca de maneira formal, fica muito mais claro como é que funciona a disciplina. Tá? Então é isso, espero que tenha sido útil para vocês e a gente se vê na próxima. Obrigado.